partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Olá, boa tarde! Estamos dando início a mais um programa Caminhando com Jesus, sempre às quintas-feiras, às 16 horas. Eu sou Bárbara Machado e estarei hoje aqui caminhando juntinho com vocês nas palavras do Mestre Jesus. Agradecendo a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova de Comunicação, a FEAL, as Casas André Luiz, por proporcionar esse momento para nós. E você que está aí, temos uma novidade. Agora, o nosso site se chama portalmundomaior.com.br. Anote aí toda a programação, a Rádio Boa Nova, tudo será migrado para esse novo site, um portal de luz. Portal, a porta, vem entrar por essa porta junto com a gente. E se você quer mandar a sua mensagem, o seu recadinho, anote aí os telefones. 011, o DDD de São Paulo, 2457-7000. Também pelo WhatsApp, 011 996433827. Mande o seu recadinho, mande a sua pergunta. Vem caminhar com a gente nas palavras de Jesus, que ilumina, consola, tranquiliza o nosso coração. Hoje, a nossa amada comunicadora, irmã Eliana, preparou um tema super atual, que nos envolve a todo instante. Hoje o tema será a cultura do medo. E o mais importante, queridos amigos, como superar o medo que nos envolve a todo instante por inúmeros motivos, às vezes nosso ou às vezes por influenciações. Olha que importante aprendermos como superar esses momentos em nossas vidas. Irmã Eliana, estamos aqui com caneta na mão para anotar tudo que você preparou para nós nessa tarde de luz. Encontro semanal. É muito bom estar aqui, estar com você, que nos assiste, que está conosco, que nos escuta, que ouve nossa voz, que leva para dentro de você essas reflexões em torno do caminho com Jesus até Jesus. O programa se chama Caminhando com Jesus. É caminhar com as suas palavras, os seus ensinos, com todo esse mundo que ele nos deixa através dos evangelistas e principalmente Atos dos Apóstolos. Hoje teríamos a leitura de um texto lindo pela nossa querida Bárbara, convidada de hoje, a quem agradecemos o carinho de estar conosco, que é uma epístola, a segunda epístola de Timóteo. E dentro do tema que nós vamos tratar, que é a cultura do medo, a frase, né, escolhida por Emmanuel para um certo texto que vocês vão ler, vão ouvir, né, ou ver, ou estar conosco nele, até abrir, né, depois refletir sozinho consigo mesmo, porque é um tempo onde o medo tem predominado. Então, boa tarde. Boa tarde, FEAL, boa tarde, portalmundomaior.com. Que bonito, não? Esse novo nome, esse novo aporte do portal, porque a gente vai crescendo, a gente vai avançando, a gente vai, sabe, caminhando e construindo coisas muito lindas na mídia. Ficamos felizes com toda essa renovação da FEAL, Fundação Espírito André Luiz. Nosso carinho para vocês, querida equipe, que está aí no backstage, que está aí na sua luta para manter, a você, sócio Boa Nova, você, querido, que está conosco, que se associa, que mantém, que leva adiante, que põe, sabe, o seu gostei, que põe seu sininho, que manda seu coração e que leva adiante.
pega aquele programa, pega esse nosso programa, envia para os seus amigos de estudo que está caminhando. Às vezes, aqui dentro do nosso tema, há uma resposta para alguém que procura, ou te procura, ou de alguma forma quer encontrar em você uma resposta saudável para o medo que ela tem. Medo de não ser feliz, medo e angústia pelos momentos da vida e as incertezas, do emprego, do desemprego, do Covid que acabou de passar e que continua na influenza, na quinta dose tomo, não tomo, uso máscara, não uso, e toda essa insegurança que estamos vivendo. É uma verdade, o medo é uma insegurança, você não se sente seguro. A criança tem medo, né? Ela começa andando devagarzinho, cai, segura, e assim estamos nós, pós esse Covid, estamos nós nesse tempo, ameaças de todo lado, a natureza trazendo uma mensagem de alerta profundo para nós. Não tenhamos medo da Mãe Terra, da natureza. Ela está deixando lições importantes, ela está falando conosco com esse tempo todo que choveu. Nunca choveu tanto, dezembro inteiro praticamente, janeiro inteiro praticamente, fevereiro inteiro praticamente, março, até agora há pouco abril. Muita chuva, como nunca, e a intensidade da chuva, e desmoronamentos, e, meu Deus, é um tempo em que nós devemos olhar para as coisas de um novo modo, é um chamamento, na verdade, mas nós precisamos sair dessa cultura do medo, assim como houve toda a cultura do medo do vírus, né, e da campanha do vírus, a mídia tem focado, se vocês observarem, tem focado a sua fala no mundo humano, as agressões continuamente faladas. Sim, tem muitas agressões no dia, mas tem muito mais amor, carinho sendo distribuído pela terra fora. A gente não vê notícias de todo o bem que é feito todos os dias. Na mãe que acorda e prepara o café da manhã, e o pai que leva para que trabalha e vai para a fábrica ou para o seu escritório, ou pôr seu negócio ali na esquina, enfim. Há tanto amor e tanto carinho em tudo, e aquele olhar para o filho que entra na escola, ou entra na creche para que a mãe vá trabalhar de manhã, e ela deixa aquela criança e sai andando. A vida pungente, como uma colmeia maravilhosa. Cara, onde essa ideia? Ah, isto é romantismo. Não, isso é realidade. As agressões são verdade, a violência está. Mas pense no seu dia, por exemplo, no dia de hoje, né? Você viu alguma violência? Sim, se você ficou sentado na televisão vendo a mídia, claro que você ficou intoxicado, né? Intoxicado com toda aquela violência que parece que faz questão de dizer, de falar. Vamos omitir? Não, não precisa omitir. Não é? Mas também não podemos fazer a apologia da violência. Não é só ela que acontece. Também a todo o movimento que existe em torno daqueles que estão aí em busca de saídas e de respostas, e do jeito que está, você vai se encolhendo de uma forma que você tem medo até de falar com as pessoas, de atendê-las na rua quando passam, carro, vidros fechados, o homem com medo do homem, primeiro do Covid, e de pegar o vírus e morrer. Agora, da facada na escola, que você deixa o filho em segurança. Enfim, nós estamos cultivando o medo, essa semente tão enegrecida, tão dolorosa. Mas nós estamos falando hoje do caminhar com Jesus, que nos protege do medo. E se a moral, né, nos torna o medo como algo que eu preciso olhar para ele, né, e tomar cuidado. É verdade, precisamos sim tomar cuidados, olhar, mas tem uma profilaxia muito maior do que se preservar ou se afastar das pessoas ou temê-las continuamente e tornar-se inseguro. E é isso que nós vamos focar a nossa fala. Nós vamos focar nessa cultura da vida, da coragem. Cor, age,
Coragem é, na verdade, a ação do coração dentro de nós. E para que o coração possa agir, eu preciso estar sentindo, eu tenho que ter sentimentos. O medo é uma interrupção, é como se apagasse o dia, ou o sol se apagasse e ficássemos no escuro. É uma ansiedade do que vai acontecer, é uma incerteza. Eu paraliso, o medo paralisa. Então, cuidado, cuidado com esse medo que está solto na sociedade, na imprensa, de uma forma muito grande. A quem interessa esse medo, não é? Sim, tenhamos cuidado, zelo, é outra coisa. Então, 3 grandes forças nós trouxemos hoje para a nossa conversa em Timóteo. A citação que nós escolhemos foi a segunda epístola de Timóteo, e é uma epístola para que Timóteo vença sua timidez, em viver com Jesus, em estar com Jesus, em levar adiante as palavras de Jesus. Será que você não está com medo de tornar-se cristão? Então vamos sair agora do medo social, do medo que nós estamos de tudo e de todos, e vamos olhar para o nosso medo íntimo, de assumirmos o cristianismo em toda a sua grandeza. Essa epístola de Timóteo. Timóteo, ele é muito ligado a Paulo. Ele é o seguidor, ele é jovem, ele vive à sombra praticamente de Paulo. E essa epístola é justamente ele escrevendo a Timóteo para que Timóteo perca o seu medo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Não nos deu o espírito de temor. Vamos guardar isso? Pense com carinho. Deus não nos deu. Deus deu. Deus não nos deu o espírito de temor. Uma palavra terna, né? É o medo. É o nome mais terno do medo. Eu temo pelas coisas, temo pelo meu filho, temo pela minha vida, temo pelo emprego, pelo salário, está incerto, compro ou não compro algo, talvez não possa pagar daqui a alguns meses. Cria-se, cria-se um clima profundo de insegurança. Então, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O espírito de fortaleza. Como que a gente pode olhar esses 3 momentos de Paulo a Timóteo para fortalecer Timóteo? Vou ler aqui um pouco também na nossa Bíblia aqui de estudo, muito bonito. Por ser mais jovem que Paulo, Timóteo permanecia à sua sombra, lutando contra a timidez. Então, subitamente, quando Paulo foi preso, Timóteo assumiu uma nova posição, um papel de liderança. Aquilo foi intimidador e desconcertante para ele. Afinal, como falar da vitória em Cristo se a mais valente testemunha do Cristo estava na cadeia, estava preso? Então vejam, o temor de falar de uma fé e de uma do Cristo, né? De uma religiosidade em um tempo em que o próprio propagador dessa religiosidade está preso. Veja a timidez de Paulo, ela não era infundada, a timidez de Timóteo. Junta, claro, o temor, porque ele estava sozinho, e ele sempre acompanhou Paulo nas viagens. Agora aqui Paulo está preso e ele está só, e ele tem, então, a confusão do momento. Ele poderia se explicar com essa situação e calar-se. Na verdade, como é que eu posso falar de Cristo, e de vitórias, e do reino, e de tudo mais, se Paulo acabou de ser preso? É uma visão, vamos dizer, romântica do cristianismo, uma visão irreal do cristianismo. O cristianismo é um movimento cristão, né? Ou do Cristo, quando ele passou pela terra. A vida dele é uma canção imensa, maravilhosa. Tem o requiem, né? Tem a despedida, tem a dor, porque toda vida tem dor, o parto tem dor. O trabalho, ele exige energia. O medo, ele esmorece, você perde a sua fortaleza. E aqui no texto de Emmanuel, quando Bárbara nos lê, você vai ver que a fortaleza está ligada à moral. O que é a moral? São regras de conduta. E o que é a ética? Diferentemente da moral, ela é os princípios.
são mais profundas. Há princípios que muitas vezes violam a moral. Né? Então, aí já seria uma outra conversa, uma hora a gente conversa sobre isso especificamente. Hoje nós precisamos olhar para o nosso temor, de falar de Deus, de falar de Jesus, de falar da vida eterna, de estar nas atividades que podem superar esse temor e esse medo que tem Timóteo. Então, olha que Paulo escreve a ele, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, que é a moral, quer dizer, há coisas que eu preciso fazer, há normas de que eu preciso cumprir, senão não tem como. Faz parte da moral cristã falar. Como é que eu vou falar da moral ou de um novo comportamento humano se eu não falar do Cristo e dos seus ensinos que nos criam uma nova moral? Princípios ou uma ética, que a gente chama de ética cristã, que se traduz em valores morais para nós. Nossa fortaleza está nessa construção dessas regras, de estabelecendo costumes, estabelecendo hábitos. É preciso, é muito importante isto. Então, a fortaleza está ligada em princípios sólidos, em uma conduta moral, ou seja, uma conduta que está dentro do que nós chamamos amor. Então, primeiro a fortaleza, olha o que ele vai dar, e amor. O que é o amor para Paulo? Ou dentro do cristianismo, o que representa o amor? Serviço incessante, vai dizer Emmanuel aqui nesse texto lindo. É o servir. O Cristo nos traz a arte de amar, servindo sempre. Quando fazem filmes sobre Cristo, quando a gente fala dele, a gente fala imediatamente nos serviços que ele prestou. E ele traduziu as suas atitudes através dos ensinos do Pai que está no céu e do judaísmo que vem da Torá. Ele transformou tudo isto em uma moral que o fortaleceu. Se nós não tivermos esses princípios profundos, ou a ética cristã profundamente, o nosso amor vai ser tíbio, vai ser fraco, vai ser incerto, e eu não tenho aquele estímulo para servir. Eu não encontro alegria no servir. Mas a minha fortaleza, e para vencermos a cultura do medo, a gente precisa pensar no amor, o sentimento de identificarmos-nos com quem sofre, a empatia, a alteridade, ou seja, o ser do outro também é meu ser. A Amazônia lá em chamas me incomoda, me dói, porque pertence a toda a humanidade e a respiração planetária. Né? Já foi tido como pulmão do mundo. Quão importante as espécies, o futuro da humanidade, dos nossos filhos, netos, bisnetos. Hoje nós estamos criando com os movimentos ecológicos, ambientalistas, o medo, né, das águas, das chuvas excessivas. O medo está criando em nós uma cultura de percepção, uma consciência do que pode acontecer conosco. Então, também, vamos olhar para o medo como um aviso. Então, ele é salutar. Então, ele também, em si mesmo, não é só negativo, compreendam? Como se fosse uma antena. O animal, ele se recolhe quando ele se sente ameaçado. E isto significa o medo, é uma ação emocional dentro de você. Pode ser tanto no bem quanto no mal. Ah, os dois sentimentos. Quando eu estou no ato negativo, eu também sei que aquilo pode me levar a mais sofrimentos. E eu temerei prosseguir nesse. E quando eu estou no bem, o excesso dele pode ser o mal. E muitas vezes o mal, ele se transforma em bem.
uma punição, por exemplo, que acontece pela própria vida, vamos dizer assim. Chamamos de punição, mas não é punição. Esse é o nome que nós damos, porque nós estamos negativos. Na verdade, é uma sapiência. Através da adversidade, nós temos, na verdade, os versos profundos e sublimes da superação. Como superar o medo? Fortaleza. Então, o código moral cristão dentro, claro, da sua alma. Por isso, caminhando com Jesus. Deus não nos deu o, o espírito de temor, não nos deu. Ele nos deu sim o espírito de quê? De fortaleza, de amor. Olha que lindo, ou seja, o espírito contínuo de serviços. E o terceiro é o movimento e de equilíbrio, a gente chama de equilíbrio. Paulo escreve moderação. Aqui, deixa eu ver, nessa tradução, deixa eu ver aqui o que em 2 Timóteo 7, Deus não quer que sejamos tímidos com seus dons, mas ousados, amorosos e sensíveis. Portanto, não tenha vergonha de falar por nosso Senhor ou por mim, seu prisioneiro. Assuma a sua parcela de sofrimento pela mensagem, como todos nós. O que podemos fazer é perseverar pelo poder de Deus, que primeiro nos salvou e depois nos chamou para a sua obra santa. Não tínhamos o que fazer quanto a isso, foi tudo ideia dele, um dom preparado para nós em Jesus muito antes que soubéssemos que existia. Mas sabemos disso agora. Desde a manifestação do nosso Salvador, nada poderia ser mais claro. A morte foi derrotada, a vida manifestada como luz, tudo por meio da obra do Cristo. Veja aqui, Paulo declara que a morte foi vencida, e essa é uma das palavras mais bonitas dentro do Espiritismo. Nós sabemos que o Espírito permanece além do corpo. O corpo é uma veste, é um habitat, é uma casa que, inclusive, quando vai envelhecendo, o Espírito vai se sentindo incomodado, né, com os limites que a idade põe ao Espírito, porque o Espírito continua jovem. Eu dou o meu próprio testemunho, vou fazer 69 anos e não me sinto com 69 anos. Mas o corpo já não acompanha certos arroubos, como se eu tivesse 50, 40, 50, até mesmo 60, 10 anos atrás. Mas a cultura cristã, não é? O zelo maravilhoso de Deus, ele não me deu o espírito de temor, ele me deu o espírito de fortaleza, lembra? De amor, lembra? E de moderação. Emmanuel chama de moderação. Ele usa aqui uma citação bíblica de uma tradução que fala moderação. Mas aqui, na nossa leitura, é equilíbrio, claro. Ação moderada, ação maior. Ela é sempre sensata, ela é cordata, ela pesa os dois lados. Ela nunca está nos 880. Ela está no caminho do meio, ela está na síntese. Ela está na construção da ponte entre um universo e outro. Veja, são 3 grandes caminhos para superarmos o medo e a cultura do medo, tão importante para nós nos dias de hoje, com uma cultura tão desenvolvida, que a gente tem medo agora de tudo e de todas as coisas. Não é só medo do vírus, é medo do homem como vírus contra a minha vida. É perigoso, não é? Se eu disser a vocês que eu não tenho medo, eu estaria mentindo, eu também tenho. Parei de ousadias, tipo de sair tarde de uma reunião e ir embora sozinha para casa. Claro, porque aquilo vai entrando, aquilo vai tomando-nos. Havia deixado o meu cãozinho lá e passei de manhã água, tudo, mas não. E deixei a ração, mas sempre eu dou um outro alimento. Não. A hora passou, eu falei, não vou deixar o cãozinho lindo, né? Ali, sem o afago, sem a despedida, sem o alimento, completando o alimento do dia de manhã e de tardezinha, né? Não pude ir, porque os afazeres aumentaram, mas eu fui à noite. Já era mais de 10 horas. Antes de 10 horas eu andava tranquilamente. Agora já fui com o coração ao salto. É uma verdade.
E aí, estudando, abrindo a palavra de vida eterna, que é uma obra que eu amo muito, né? Saiu o dom. Deus não deu o espírito de temor. Falei, nossa, pronto, já falou comigo. Me mandei e fui embora lá cuidar da minha cachorrinha. Cachorrona enorme. Então, eu estava lendo aqui. Timóteo assumiu uma nova posição, um papel novo, né? Como falar de Cristo, de amor, de reino, e Paulo preso? As circunstâncias dificilmente permitiriam que um homem tímido proclamasse a mensagem. Como Paulo ajudou Timóteo a lidar com suas inseguranças, a ponto de obter a confiança que precisava para assumir a liderança da igreja em Éfeso, que era uma igreja central, uma igreja importante. Como Paulo fez? Ele o fez dizendo a Timóteo que nem tudo estava sobre seus ombros, pois é assim que algumas vezes as pessoas em posição de liderança se sentem. Como a gente é um líder, dirigente espírita, ou então um trabalhador do setor, ou então responsável por um setor dentro do seu centro espírita, ou na sua empresa, ou no seu lugar que você está, na família, você acha que está tudo sobre os seus ombros. Mas como é que Paulo começa a epístola? Eu, Paulo, estou numa missão especial por Cristo, transmitindo o plano de Deus que está na mensagem de vida por meio de Jesus. Escreva você, Timóteo, o filho a quem muito amo. Ele amava Timóteo demais. Tudo de bom da parte do nosso Deus e que Cristo seja com você. Olha que lindo. E que Paulo está dizendo a Timóteo? Paulo está dizendo que o poder de Deus é que nos mantém em movimento. Vamos regrifar isso? Vou até grifar, porque eu não grifei isso aqui na minha Bíblia, mas eu vou grifar. O poder de Deus é que nos mantém em movimento, não a nossa própria força. Bom, se eu confiar somente na minha, aqui está o X da questão, e nós já vamos passar a leitura, porque senão, nossa, já estou falando aí há vários minutos, perigoso fechar o programa e não passei para a Bárbara ali, dia, né? E é importante para você que está nos ouvindo. Quanto a gente pensa que isso tudo está só sobre os nossos ombros, como é que eu venci o medo? Não tinha lido ainda Paulo para ir lá, né? Agora eu vou porque me imbuí do temor, né? Do espírito, que Deus não me deu o espírito de temor. Mas, de repente, você vai esquecendo de Deus, sabe? Por isso que é importante. Eu adoro esse programa, adoro fazê-lo. Quero, nossa, se a TV, o portal Mundo Maior me mantiver e gostar do meu trabalho, eu vou ficar bem velhinha, até quando Deus me chamar. Porque é lindo, se a gente não conviver, é como alimentar-se, amados. Se eu não tomar café da manhã, se eu não, né? Ensina a grande dieta que deve se comer como um rei de manhã, quer dizer, bastante, né? E almoçar como um príncipe, mais ou menos, né? Jantar como um mendigo, ou seja, né? Não tem quase nada para comer, porque a gente vai dormir, o estômago está cheio, né? Então, da mesma forma, a gente precisa se alimentar, alimentar-nos da palavra de Deus, para que a gente não fique tomado por essa cultura de medo, dizendo, entendendo que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Paulo diz que o poder de Deus é que nos mantém em movimento, não a nossa própria força. Foi Ele quem nos salvou. Nós não fizemos nada, foi Ele quem nos chamou para seu serviço. Nós nem chegamos a nos oferecer como voluntários. A iniciativa foi dele, não foi ideia nossa, e isto nos foi dado como uma dádiva. Assim como Timóteo poderia descansar, apesar de suas seguranças, eu também posso descansar, apesar das minhas. E você também pode, não é? Então, aqui é o estudioso falando, e eu também falo com ele. Assim como eu posso descansar com as minhas inseguranças, você que está nos ouvindo também pode, você também, Bárbara querida, que eu já vou passar a palavra, e você está, e eu mesma, né? E todos a quem nós encontrar aí pela frente com medo. Lembra, olha, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor. A fortaleza é a moral, seja normas de condutas que nos, né, estou servindo, e amor. Amor pelo cão, que
eu ia levar alimento. Isso também move em nós. Perdemos o medo. Ele se afasta, porque ele é sabe, como se o coração estivesse batendo, daqui a pouco, pim, para de bater, já volta rapidinho. A gente para de pensar em Deus. É isso aí. O medo deixa a gente parado, né? Ele esfria, ele enrijece, ele, sabe, cristaliza a gente, vira pedra, a gente vira uma coisa parada, com medo, encolhido. Então, não, nem tudo está, nem tudo não, tudo não está em nossos ombros. Nós temos um Pai amoroso, grandiosíssimo, eterno e bom, velando por nós, que nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de moderação ou de equilíbrio. Ele não nos deu o espírito de temor. Guarda essa palavra no seu coração. Bárbara, vamos dando continuidade a esse momento de amor e de paz. Dos amigos, vamos repetir mais uma vez os telefones para vocês entrarem em contato e mandar o seu recadinho para nós. O DDD é 011 2457 7000 ou no 011 99 643 3827. E quem está chegando agora, anote aí o nosso novo site, o portal mundomaior.com.br, e lá você vai poder ver os programas anteriores, pode ouvir de novo esse programa, pode compartilhar para aquele seu amigo que você sente que essa palavra vai esquentar o coração e acalmar, principalmente no tema de hoje, a cultura do medo. E a que ponto nós chegamos, né, irmã Eliana, do medo virar uma cultura? E quando a irmã fala que o medo paralisa, isso é explicado fisiologicamente. Nós temos hormônios produzidos nesse momento, uma cascata hormonal é produzida, o coração bate em outro compasso, o cérebro fica repleto de mediadores relacionados ao medo. E o medo vai, então, abaixar a nossa vibração, a nossa frequência vibracional. E quem vai se aproximar de nós com a nossa frequência retraída? Por outro lado, o antídoto do medo, como a irmã nos trouxe, a coragem, cor, vem do coração, sentimento. Então, quando colocamos o amor, o nosso corpo também vai sentir isso fisiologicamente. Teremos, então, uma cascata hormonal contrária ao medo, trazendo, então, toda essa explosão para o cérebro, para o coração, te dando essa expansão também frequencial e de energia. Então, isso tudo temos acontecendo fisiologicamente no nosso corpo. É a ciência e a religião se encontrando. E a irmã trouxe para nós tão linda a frase, vamos escrever mais uma vez, Deus não nos deu o espírito de temor. Então, se estamos com medo, em pânico, quem está perto de nós? Gostaria de partilhar com vocês também, a gente passou tanto pelo medo no Covid, e o amor que fazia a gente ir para frente, ajudar, amar, era o que nos dava força e coragem nesse momento onde o planeta todo estava envolto no medo. Então, vamos ler para vocês o texto maravilhoso de Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 84, Divinos Dons. Então, na Epístola de Paulo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Então, vamos anotar o que Deus nos deu: amor, fortaleza e moderação. Realmente não foi o Pai Excelso que nos instilou o espírito do medo. Ao revés disso, conferiu-nos largamente a fortaleza da coragem, o amor e a moderação. Todos somos, assim, dotados de recursos para desenvolver,
ao infinito os dons divinos de fortaleza, que é o valor moral, do amor, que é serviço incessante no bem, e da moderação, que define o equilíbrio. Entretanto, a maneira do operário que foge à máquina, acreditando receber impunemente o salário da oficina, sem o suor do trabalho, desertamos da responsabilidade, supondo obter sem paga os benefícios da vida, sem o esforço do próprio burilamento. O operário, nessas circunstâncias, ganha vantagens materiais, contudo, na intimidade, permanece no nível da incompetência. E nós outros, em semelhante atitude, podemos desfrutar considerações do plano terrestre, mas por dentro estamos na sombra da ignorância. É por isso que geramos em nosso prejuízo o clima de medo, em que os monstros do egoísmo, da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolvem, tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolifera na podridão. Não te percas desse modo nas ideias inquietantes ou destruidoras do medo, capazes de operar a ruína nos melhores impulsos, porque se utilizas a fortaleza da coragem, o amor e a moderação, talentos de que o Senhor te revestiu em favor do próprio aperfeiçoamento, seguirás para diante, na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz da consciência. Então, o medo nos impede de navegar, de explorar, de progredir. Então, a verdade vos libertará. Quando temos a verdade, a palavra, a fé no Senhor, podemos nos lançar ao mar, ao novo. Que esse texto, queridos amigos, possa entrar no coração, na mente de cada um. E anote aí o livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 84. Leia com calma, grife as partes mais importantes, que vocês vão conseguir sintonizar com o plano maior, e principalmente quem anda em pânico, com medo de tudo, vai fortalecer no amor e vencer esse momento, porque o poder de Deus é que nos mantém em movimento. Vejam que beleza de leitura, que beleza de texto, como nos toca profundamente essa palavra de nosso querido Emmanuel, através das abençoadas mãos do medianeiro Francisco Cândido Xavier. Sim, o espírito de temor toma todos nós nesse momento. Cria-se até essa cultura de precaver-se, de cuidar-se, de não entendermos que as provações virão, independente do nome do vírus, ou independente da mão que muitas vezes vem e nos arrebata a vida, não importa. Há uma inteligência de toda inteligência, uma causa de todas as causas. Nós não podemos perder esse sentido de que Paulo fala a Timóteo na segunda epístola, também na primeira. É tão importante esse salto dos líderes, das lideranças. Seja onde você esteja, você sempre será líder de alguém ou de algo. Ou se for só no seu lar, o pai e a mãe, ou um tio, ou um irmão mais velho, será o líder de um menor. O importante, já dizia Pestalozzi, lá em Verdun, nos anos de 1800. O que ele dizia? Nunca diga nada a uma criança ou a alguém ao lhe apontar algum ensinamento, ou ao apontar alguma coisa que ele vê, e pergunte sem falar no nome de Deus. Se a criança perguntar, o que é aquilo? Ah, é isto. E quem fez? Deus. Fale das montanhas, dos céus. Fale das ruas pavimentadas. Deus. E uma criança, curiosamente, pode dizer, então foi Deus que pôs os paralelepípedos ou as pedras, ou... Sim, foi Deus, porque se Deus não tivesse feito o homem e posto no homem a força e a inteligência,
Como é que teríamos as ruas com paralelepípedos ou pavimentadas? Pestalozzi sempre nos trouxe esse sentido de ensinar as crianças e que serão adultos no futuro, que além dele, há um ser que o criou. Como temos na história da juventude aquela decepção, né? Jung chama de sair da névoa, algumas vezes já apontei esse conceito dele, em que você vê o pai, a mãe, a realidade, os limites. Muitos se decepcionam, muitos adolescentes entram em crise, como não querem até tirar a própria vida, às vezes, como não teve uma cultura onde Deus esteve presente, então Deus para ele não existe. O Deus deles vira o pai e a mãe, se transforma no pai e na mãe. Começa a conhecer a realidade e me decepciono com aqueles que eu endeusava, que eu sentia que era alguém maior e não é igual a mim mesmo. Mas se eu tiver o conceito de Deus, então onde eu estiver, eu sei que o que me acontece está além de mim mesmo, tanto de bom quanto de não bom, vamos dizer assim. Eu sei que não estou levando o mundo nos ombros. Ele já levou o mundo nos ombros, Jesus. E Deus é o Senhor de toda a vida. Eu não estou só. Eu conseguirei superar, né? Que é a pergunta feita por Bárbara, nossa querida Bárbara Machado, doutora, inclusive, que nos trouxe essa grande fala, eu até anotei aqui, né? Essa grande palavra aqui da cascata hormonal. Bonito, né? Você imagina uma cascata. Muito lindo, Bárbara. Lindo conceito, juntando, reunindo, né? Ciência e religião, muito bonita. Todas as vezes que você, como médica, como doutora, como estudiosa, né, das reações humanas, tiver conceitos para trazer, traga, é importante para ajudar e auxiliar a todos nós a compreendermos. Por que paralisamos? Que é uma cascata, né, que o nosso cérebro produz e descarrega como química no corpo. Né? É muito importante isso. Da mesma forma que saber que Deus, né, Deus não nos deu o espírito de temor e que, como Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda epístola, não é não, ele nos deu o contrário. Ele nos deu o espírito de coragem, age, a ação que age. É o segundo momento da fala de Paulo, que é o amor. Não é? Primeiro, ele nos dá fortaleza. Vejam, por que ele não pôs o amor primeiro e depois a fortaleza? Perguntem, porque nada é por acaso nessas palavras. Aqui dentro do Evangelho nós temos vamos dizer assim, um caminho maravilhoso de descobertas. Que a fortaleza vem primeiro que amor. Ora, porque a fortaleza é a moral, é a ética, são os princípios e os princípios aplicados à vida cotidiana, criando normas de ação maravilhosamente, conduzindo, é a moral cristã, é a ética cristã, é ela que me torna forte, é saber que Deus existe, isso é um bom princípio, um Deus único, é saber que eu sou limitado, é saber que há dimensões em que Ele atuará. É importante desenvolvermos os olhos de ver Deus por toda parte, porque Ele está em toda parte, porque Ele é o todo. Se Ele é o todo, Ele é a reunião das partes. Ele é o todo poder, todo bondade. Então, nas partes de bondade está o todo bondade. Nos pequenos gestos, a grandeza do gesto maior com G maiúsculo, divina. Vamos pensar assim. É isto que olha, divinos dons chama o título, deram o título. Realmente não foi o Pai Excelso quem nos instilou o espírito de medo. Ao contrário, conferiu-nos largamente a fortaleza, o amor e a moderação. Nós somos dotados desse recurso. Pensem, queridos, dotados. Há em nós esses recursos. Vamos procurá-los? Como achá-los? Próximo encontro, se ligue em nós, hein? Como achar esses 3 dons?
Seria longo, e aqui já vamos fechando o nosso encontro com a prece final. Ó Deus, ó Pai, dá-nos, Senhor, o espírito de superação, desse estado de temor que toma essa nossa pátria do Evangelho, o nosso orbe, a Terra, o planeta, até o medo da extinção dessas duas grandes potências se olhando novamente com inimizades, com interesses econômicos, com distâncias da verdade da vida, Senhor. Vibremos juntos hoje, amados, para que o espírito de temor não tome mais nosso coração e para que os dirigentes tenham paz para decidirem pela vida. Beijos no seu coração. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.